quando a gente fala em criar, a gente fala em alterar o que está presente. E existe uma parte dentro de cada um de nós que não quer que a gente vá para frente. Que não, vamos continuar fazendo isso mesmo, não tem importância não. Tá, ou então, só um pouquinho disso, eu já faço tanta coisa boa, só um pouquinho disso não vai fazer mal. Né? E essa parte impede um pouquinho que a gente siga para onde a gente realmente quer. E todo mundo quer ser feliz. Esse é o nosso objetivo mesmo. Para ser feliz, não adianta você juntar um punhado de alegrias da sua vida e falar que você é feliz, porque essas alegrias são efêmeras. Tá? É uma coisa que acontece hoje que te deixa alegre, ali acontece outra coisa que te deixa alegre. Tudo bem, mas aí se essas coisas ficarem escassas, como é que faz? Aí a sua felicidade não existe mais. A gente não pode não ser feliz em algum momento. O ser feliz tem que ser um estado de espírito mesmo, sempre presente onde, quando e como a gente estiver. O como, até mesmo naqueles períodos em que a gente tem as contrariedades, em que a gente tem as chamadas provações da vida, que na verdade são pedidas por nós de uma forma inconsciente, tá? Ou de uma forma antiga que a gente acabou herdando, mas depois a gente entra nisso. E quando a gente tem esses momentos de vida, é que a gente tem que realmente ver se aprendeu a ser feliz. E ser feliz realmente é você olhar por cima das coisas que estão acontecendo, sabendo que você é uma manifestação divina, você é uma presença divina. Nossa, peraí, aí foi longe, como é que é esse negócio de presença divina? A presença divina é justamente aquela aquele momento em que a nossa lucidez e a nossa atenção para o nosso presente está extremamente aguçada. Então, quando você traz a sua atenção para esse momento presente, experimente isso. Você começa a prestar atenção ao que está em sua volta de uma maneira geral, sem se ligar, por exemplo, eu estou prestando atenção nessa cortina balançando. Não, preste atenção em tudo que está à sua volta, como se tudo fosse uma coisa só. Comece a colocar atenção, atenção, atenção sem tensão. Atenção sem atenção. Depois de alguns minutos, prestando atenção, né, no que todo e controlando a sua respiração, você começa a enxergar de uma outra forma as coisas. A sua visão, 180 graus, começa a ficar mais nítida. Significa que, olha, quando você passa as mãos ao lado da cabeça, aqui um pouquinho longe, olhando para frente você percebe as mãos. Mas quando você volta a sua atenção para esse momento presente e limpa a sua mente, você tem toda essa visão de 180 graus como uma coisa só. É como se fosse uma grande tela plana onde você está realmente vivendo a sua vida. Quando a gente está sem atenção no momento presente, o que acontece é um estreitamento da sua visão, a ponto de você conseguir enxergar só o que está aqui. Se chega uma pessoa do seu lado aqui de repente e fala assim, oi, você assusta, tá? Porque você está tão voltado para dentro da sua mente, ao invés de para dentro do seu próprio eu, né? Ou seja, vivendo a história mesmo, né? Você está tão focado em alguma parcelinha da história que a sua própria visão estreita. Às vezes ela até embaça. Já notaram quando vocês estão cansados, principalmente mentalmente, a visão fica embaçada, na verdade? Esse embaçamento de visão é porque você foi tão dentro do mental, mas tão lá dentro, que você não presta mais atenção no que está acontecendo com você. É como se tivesse um piloto automático. Já notaram num processo mental, quando a gente começa a pensar, pensar, pensar para tentar achar alguma solução, para tentar fazer alguma coisa, ou mesmo no trabalho, está aquele dia corrido, você precisa usar bastante de si para poder dar conta dos recados ali, e aí depois você vai para casa e não consegue descansar, porque fica num piloto automático. Se os nossos dias forem assim, a nossa lucidez, a nossa atenção no momento presente vai embora. A gente tem que estar sempre lembrando que por mais urgente e importante que seja a tarefa, né, por mais imprescindível que seja você prestar o seu serviço de uma forma profissional, para a gente poder ter o nosso sustento, com certeza,
ou estudar, se for a fase, né, você tem que estar presente. Depois que você desencarna, vamos chamar assim, depois que você deixa essa história, que é pequena, desse intervalo de vida que a gente chama do nascimento físico até a morte física, se você olha tudo que passou naquela historinha e presta bem atenção no que realmente valeu, você vai ver que realmente só nos momentos, por mais rápidos tenham sido, que você parou e prestou atenção no seu momento presente, valeu a sua estada aqui. Vocês já notaram quando a gente vai para o meio da natureza, principalmente quando a gente está cansado, e aí na natureza a gente começa a ficar uns 2 dias, nos 2 dias a gente ainda fica um pouquinho agitado, não é? Aí depois 2 dias começa a dar meio que uma leseira assim no corpo, o corpo começa a ficar mais tranquilo, a nossa mente acalma e a gente começa a entrar num estado atemporal. Ou seja, a gente não sabe que horas são, a gente não tem necessidade de saber que horas são e a gente está bem sem saber que horas são. O nosso dia não fica cronometrado, a gente vive aquele momento sem horas, aquele momento fora do tempo. E aí a nossa mente descansa, né? E a gente pode ter mais contato, a gente fica mais perceptivo para a natureza. Passa de repente uma borboleta, se tivesse passado 30 no primeiro dia, você tinha notado. Mas se passa uma borboleta no primeiro dia, você não nota. Depois passa uma lá para o terceiro dia que você está no meio da natureza e você sabe só aquele relance, aquele momento que você viu ela passando ali, você já fala: Nossa, mas que linda aquela borboleta azul que tem uma bola, parece um olho, não sei o que. Você viu? Tem até um pontinho vermelho dentro desse olho. Né? Por quê? Porque você passa a ter percepção do seu presente. E no presente, qualquer instante é uma eternidade. Por isso que em trabalhos de consciência ampliada, por exemplo, trabalhos meditativos, como é o caso desse também, que é um trabalho meditativo, a gente às vezes passa alguns minutos pensando que passaram-se horas. E de repente a gente se apercebe que está no meio ainda do trabalho, né, com consciência ampliada. Aí você fala: Nossa, mas parece que passaram umas 5 horas já. Ou então acaba o trabalho e você fala: Quê? Já passaram 5 horas? Como assim? Né? Esse espaço atemporal, esse espaço-tempo, né? Fora do tempo, vamos dizer assim, ele é exatamente o que a gente tem que trazer para a nossa vida para a gente poder começar a criar, mas criar com o pé no chão. Peraí, criar com o pé no chão, como é que significa, o que significa isso? Criar com o pé no chão significa a gente criar as coisas que realmente a gente precisa delas para realizar a nossa história. Quem tem que fazer a nossa história somos nós. Não é colocar a mão na massa em todo o mecanismo da história, mas é a gente realmente montar a nossa história no momento presente. Quando a gente quer criar, a gente precisa acreditar. E para acreditar, a gente tem que ter a presença mesmo, porque você sentindo o seu espírito, por menos que seja, só um pouquinho que seja, você garante a firmeza da sua certeza daquilo que você quer e da sua segurança de que aquilo realmente vai acontecer. Quando a nossa mente está dispersa, quando a gente está envolvido com os problemas do dia a dia, quando a gente está fazendo alguma coisa que tira a lucidez da gente, até sabe aquele vinhozinho numa festa? Se você fica 15 minutos sem lucidez, ou com a lucidez nublada, aquele vinhozinho de festa, né, naqueles 15 minutos, se você tivesse usado eles para fazer uma meditação, você teria alcançado níveis fantásticos. Então, gente, deem valor à vida de vocês. O momento presente é a única coisa que existe. Aproveite esse momento presente. Não tire a lucidez do seu presente em nenhum instante. E olha, qualquer coisa, por mais carnal ou material que pareça, merece a nossa atenção.
merece a nossa presença. Se você fizer sexo sem a presença, vamos chamar de presença divina, você vai fazer sexo por sexo. É uma coisa bem carnal, certo? Se você, naquele momento que for fazer amor com a pessoa que você ama, você estiver presente totalmente, a sua experiência carnal não vai ser só do chakra básico, mas você vai fazer uma ligação de todos os chakras, e essa troca de energia entre os chakras dos dois vai trazer experiências que são muito, muito, muito além da carnal. Compreenderam como é? Agora vão fazer no trabalho isso. Vocês estão no trabalho ou estão estudando. Estejam ali, realmente, estejam ali. É para fazer, vão fazer bem feito. Como é que é estar ali? Presta atenção naquele momento. Se sua cabeça estiver dispersa, se a perna estiver balançando, se você estiver tamborilando a mesa, qualquer coisa, para. Tá bom. Fica num estado mais relaxado. Fica ali, abre um pouquinho sua visão 180 graus assim. Começa a perceber as coisas. Ok? Deixa a sua cabeça serenar. E aí você volta para a ação que você precisa. Mas quando sua cabeça serenar, já tenha assim em mente que você vai passar aquele momento para serenar e você vai voltar e resolver o que tem que ser resolvido. Poxa, eu nunca vou usar isso daqui na minha vida. Esse trabalho, eu não gosto desse trabalho. Bom, um dia você vai poder mudá-lo. Um dia você vai poder fazer o que gosta. Mas para fazer o que gosta, você tem que estar com a lucidez para poder criar a coisa certa na sua vida. O tema foi acreditar, né? Creia. Creio. E a gente está falando de presença, de lucidez. Mas é porque quando você coloca alguma coisa na sua vida, você tem que acreditar muito para aquela coisa realmente se tornar realidade. Puxa, você pode conseguir qualquer coisa que você quiser. O tempo para você alcançar aquilo vai depender do quanto você está com a ênfase naquilo. E para alcançar, você tem que estar com a lucidez sempre em dia, porque senão qualquer coisinha tira a sua crença. E aí, se a crença tiver dúvida, ela fica balançando, ela vai criar para os dois lados. Ela vai criar para o lado que você quer que aconteça e vai criar um impedimento para aquele negócio acontecer também. Porque a dúvida é isso. Você não fica nem lá, nem cá. Né? E fala assim, então quando está em dúvida não cria? Não, cria dos dois lados. Compreende? Você não deixa de ir para frente, mas você também vai para trás, naquilo que você quer. Quando uma pessoa resolve trazer para a realidade dela uma criação de uma nova vida, reescrever a sua própria história, é muito comum demorar um pouquinho para acontecer certas coisas. Tem coisas que a gente acha mais difíceis, outras a gente acha mais fáceis. As mais fáceis se realizam mais fácil, mais rápido. As que a gente acha mais difíceis acabam se realizando com mais dificuldade. E nesse intervalo, onde ainda não se realizou principalmente a primeira coisa do contexto que você quer criar na sua vida, é muito comum alguém chegar assim e falar com você: e aí? E aquele negócio que você queria? E aí, se você não realizou ainda e não tem a presença de espírito, de saber que está tudo bem, que está tudo sendo criado mesmo, para ter aquela fé, aquela confiança na vida, você dá uma titubeada, começa a ficar inseguro. Ou chega alguém, nunca sejam essa pessoa, pelo amor de Deus, viu? Ou chega alguém e fala assim: você tem que fazer mais, você tem que se empenhar mais, você não está fazendo direito, né? Vai procurar fazer outra coisa. E aí, toda aquela crença que estava sendo criada de que a realidade está sendo criada, a realidade está vindo aí porque eu estou fazendo as ações e logo vão vir o feedback disso, né? As reações da vida que vão trazer e implantar o que a gente quer na nossa vida, no nosso presente, acabam ficando um pouco tremidas.
né? Então, nunca sejam aquela pessoa que cutuca, que alfineta, ou que quer comprovar se está dando certo. Se vocês querem ajudar alguém, se vocês gostam de alguém mesmo e querem ajudar, incentivem aquela pessoa a criar na vida dela as coisas que ela quer. Às vezes há criações que não são muito boas. Há criações de contratempos, há criações de doenças, há criações de empecilhos, mas podem ter certeza, tudo isso é vontade da pessoa. Você não vai ajudar a pessoa que tem empecilho a ter mais empecilho ainda. Você não vai ajudar a pessoa que está sofrendo com alguma coisa a sofrer mais ainda. Mas também não jogue diretamente para ela que ela não está agindo certo. Mostre o que é bom, mostre o quanto é bom, mostre como alcançar, que assim você está reforçando lá dentro a semente, para que a semente cresça e fique mais presente. Agora, como é que a gente faz a coisa acontecer agora, aqui? Quando você projeta algo, você está no mental. Você está no futuro. No futuro, né? O futuro é no mental. O futuro não existe. É a mesma coisa de você voltar para trás e lembrar de uma foto, de alguma coisa que foi causada lá atrás. Não existe. Existe aqui e agora. Se, se a gente morresse nesse exato momento, o que a gente teria perdido da vida por vir? Nada. Compreendem? Porque tudo que é daqui para frente ainda não é. Então, não se tem nada daqui para frente. Mas espera aí, se hoje eu não sou uma coisa e quero ser, como é que eu faço então se o meu pensamento de ser está num momento para frente, um momento futuro? Dois exemplos. Primeiro, uma, uma irmã que é mais gordinha, que eu conversei com ela esses dias. Ela falou, eu queria emagrecer, como é que faz e tal. E geralmente eu atraio umas pessoas que querem emagrecer mesmo, porque eu já fui um pouquinho gordinho, né? Já emagreci bastante. E eu perguntei para ela, como é, você se imagina magra? Ah, sim. Tá, e você tem exatamente a figura de você magra, a sua vida com você magra? Ah, tenho. Então faz o seguinte, hoje, se você fosse essa pessoa magra, como é que você agiria? Da mesma forma que você age? Não, não. Eu iria comer menos, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo. Então faça. É assim que a gente cria. Lei da atração. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Se você quer ser de um jeito, você tem que vibrar desse jeito no seu presente, a todo instante, para essa vibração atrair aquilo que você quer. Compreenderam o processo? Não existe aqui o chamado, por exemplo, ver para crer. Você crê para ver. Saúde. Né? Então, você precisa trazer para o seu momento as sensações e as ações que você teria estando naquela projeção mental que você esboçou. Onde que os planos não dão certo? Você pega o filme O Segredo, por exemplo. O segredo é bom, né? Só que tem um segredo dentro do segredo, né? Que eles não falaram tudo ali da criação. Mas o que que você pega no segredo? Você começa a esboçar, faz todo esse esboço, né, no seu mental das coisas, depois você joga isso para a vida e se deixa aberto para receber aquilo da vida. Só que se você não começa a vibrar, como é que você atrai isso para a sua vida? Cada vez que você pensa, claro, você deposita uma moedinha, né, com um bilhetinho assim com um pedido na vida. Só que esse bilhetinho pode não ser suficiente para o que você quer realizar, né? Ah, estou sem dinheiro, tenho que pagar a conta, está atrasado, não sei o que. Você está vibrando o quê? Dívida. Daí vai atrair o quê? Dívida. Você quer atrair o quê? Tranquilidade? Como é que alguém que tem todas as contas pagas e tem uma poupança agiria e se sentiria? Sinta-se desse jeito. A pessoa vai ficar preocupada com quanto a pagar? Não vai. Ah, claro, você vai honrar seus compromissos, mas quando tiver o jeito de fazer isso.
Antes, não adianta se preocupar. Tá? Então, uma pessoa que tem recursos com tranquilidade vai ficar agoniada para fazer as coisas, vai ficar ansiosa, andando de um lado para o outro, vai ficar rolando no travesseiro, pensando o que vai fazer da vida? Não vai. A pessoa vai dormir tranquila, a pessoa vai dormir confiante, segura. Ah, mas é difícil criar isso? Às vezes é, às vezes não. Vamos tentar? Vamos tentar criar a realidade que a gente quer para frente? Vamos tentar colocar no nosso momento essa realidade? Se você quer ser amoroso, se quer aprender a ter amor, parece paradoxal, mas você tem que começar tendo amor, ou se aproximando mais próximo possível do que seja o amor. Se não tem noção do que seja o amor, por exemplo, tá, amor universal, meu Deus, esse nome para mim não significa nada, eu não sei o que é isso, meu racional não consegue juntar o tico e teco para saber o que é isso. Tá? Então, aproxime-se o máximo que você puder dessa noção de amor universal. Comece a conversar com as pessoas sobre isso, comece a ler sobre isso, comece a querer chamar isso, comece a ser amoroso. De repente você está ali numa situação que tem aqui um irmão que está precisando, sei lá, carregar uma sacola a mais, né? E você está na sua. De repente você vê aquela situação ali e se toca. Peraí, eu quero ser mais amoroso. O irmão está precisando de uma ajuda ali, ó. Né? Ou então esse sujeito, né? Que quem não tem amor desenvolvido é esse sujeito, né? Mas enfim, o sujeito está precisando de uma ajuda aí, né? Ah, uma pessoa amorosa iria ajudar e não iria cobrar nada, e não iria fazer nada. Então tá, aí você chega lá e fala, irmão, posso te ajudar aí? Né? Aí o cara vai se sentir grato, né? Você vai lá, carrega a sacola para ele até um certo ponto que ele precisa, até o carro, de repente ali. Pronto, você fez uma boa ação. Aquilo dentro de você vai ter te tocado tão forte que você vai estar muito mais próximo do amor universal que você queria, né, do que qualquer outro tipo de ação. Então, coloque na sua vida as pequenas coisas. Seja uma pessoa que assume o risco de ser feliz, que só vai trazer, ó, que só vai trazer benefício. A natureza responde, viu, gente? Muito, graças a Deus. Só vai trazer benefício para você e para todos. Não adianta ser vamos colocar assim, tem-se aquela ideia de humildade, né? A pessoa tem humildade, então a ideia básica é a seguinte: não, eu não quero nada, eu não preciso de nada, tá tudo bom, se vier assim ou assado, tanto faz. E a pessoa então deixa de criar para a vida dela. Na verdade, ela está criando uma realidade insossa. Gente, se a gente está aqui pisando nesse chão, ó, vestindo esse corpo de carne, a gente tem que fazer por onde? Você veio pra cá pra quê? Passear? Eu acho que não, sabe? A gente veio pra cá realmente para ser feliz, a gente veio pra cá para viver uma experiência. Ninguém aqui é desconectado da fonte. Nós somos a consciência da fonte. Ninguém tira isso da gente. Ninguém aqui é pecador, ninguém aqui é ruim, enfim, qualquer outro aspecto que denigra ou que reduza a sua presença divina nesse momento, nessa vida. Você está aqui, aproveite para dar o máximo de si, aproveite para abençoar cada momento da sua vida, porque quanto mais abençoado for aquele momento na sua vida, mais você vai transbordar essas bênçãos, vai estar ajudando as pessoas do lado. Vocês acham que para ajudar a gente precisa sair procurando trabalho voluntário para fazer? Procurando creche para ajudar? Ou asilo para cuidar dos velhinhos, lá dos irmãos mais velhinhos que não têm condições? Não, a gente também pode fazer isso. Mas a gente pode ajudar também transbordando o nosso amor. A gente pode ajudar às vezes estando próximo. Sabe aquele momento que às vezes tem um irmão, uma irmã que está assim numa fase emocional tão delicada que você ali, íntegro do lado da pessoa, pode simplesmente olhar para o olho dela, assim ela começar a chorar, desabar de chorar. Isso, gente, é ajuda. Isso é ajuda amorosa. Existe muita ajuda que é para limpar a consciência. A pessoa dá um monte de dinheiro, a pessoa faz um monte de trabalho, mas ela não está dando o coração dela, não está dando amor.
Ela está contabilizando e anotando numa pranchetinha o que está fazendo, para depois tentar barganhar, né? Quando desencarnar, fala, não, mas olha só, minha ficha corrida aqui é maravilhosa, vejam minha ficha corrida, sabe? Então, isso não é ajudar, não é doação, não é ser um irmão, uma irmã. Então é isso, gente. Criação precisa de muita lucidez, precisa de muita presença. Às vezes a gente tem que respirar curtinho, em silêncio, para poder manter a lucidez e a noção do que a gente quer. Porque vencer a mente pode parecer coisa simples, mas ela sabe um monte de artimanhas. E deixa ela passar na sua frente assim sem você perceber. Ela dá a volta por trás e começa a tentar te enganar, e começa a tentar colocar historinhas para você acreditar que não está tudo bem, para você acreditar que não é feliz, para você acreditar que precisa, sabe, agradar o social que você frequenta. Você não precisa agradar ninguém. Você precisa estar bem. Vocês viram? Eu não me lembro o nome do filme, mas tem um filme que um rapaz que pratica meditação, né, tipo zen budista, assim, ele vai para uma boate, aquele aquela música toda e luzes e tal, e ele de repente senta no meio da boate assim, em lotus, e começa a fazer meditação. Naquele momento lá, que ele está fazendo meditação, passa uma mulher perto dele assim, que também faz meditação. Né? Então mostra muito bem esse negócio de você estar vibrando uma coisa e atrair aquilo que você quer. Naquele momento, naquele meio em que ele estava, ele poderia atrair tudo de qualquer coisa para ele, na verdade, mas ele decidiu emanar outra coisa. E é isso que a gente tem que ver na nossa vida. Nós não recebemos a criação, nós criamos. Nós recebemos da vida a ilusão na nossa frente, expressando como um espelho o que a gente tem por dentro. Mas nós não vamos receber de bandeja, vamos colocar assim, ou por merecimentos, né, acumulados ao longo das vidas e tudo mais, todas as coisas que a gente quer. A gente simplesmente pode ficar à deriva se ficar esperando demais. Sabe aquela ideia do paizão? Não existe. Não existe um Pai celeste olhando por todos nós e providenciando tudo o que a gente quer. Existe uma consciência maior, única, chamada Deus, que é a soma de todas as consciências dos seres vivos, que somos nós. Então, nós somos Deus, em consciência. O quanto mais conscientes nós estivermos da nossa presença divina, mais forte a nossa manifestação aqui será, mais explicada ela será, porque senão vai ficar sem sentido. O que eu estou fazendo aqui? O negócio é, cada segundo, cada instante da minha vida é o instante mais precioso que eu tenho. Então, eu vou cuidar dele. Eu vou estar alerta para tudo. Alerta no sentido de presente, de lúcido. Compreendem porque um copinho de vinho inocente numa roda social assim pode ser uma coisa que tira a parcela da sua vida? Em quanto tempo você pode desencarnar daqui, morrer? Em questão de fração de segundo, na verdade? Por uma bobeira, às vezes. E depois acordar e falar: ih, passou. E agora? Eu tinha tantos planos. Tá? E aí você olha a sua projeção de vida assim para frente e fala: nossa, eu podia ter realizado tantas outras coisas nessa vida que passou por conta de uma bobeira. Às vezes é uma ação impetuosa para acelerar o carro para poder passar logo no cruzamento e sofre um acidente. Às vezes é de repente chega um amigo e tal, e tá ali pitando um cigarrinho de maconha e oferece, e de repente você aceita aquilo, naquele momento não faz bem para você, e causa alguma coisa e acabou.
Compreendem como é? Coisa simples na vida, por isso a gente estar presente é importante. Quanto vale a sua vida? Eu diria que a sua vida é divina. E ela não vale nada mais do que a própria presença de Deus. E eu acho que já está bem suficiente assim. Com certeza. Gente, mantenha o lago da mente calminho, viu? Olha assim, afunda teu nariz assim, fica olhando, só aquela superfície calma. Lembra que qualquer coisa que você coloca com um pouquinho de excesso na sua vida, ou que puxa mais um pouquinho do seu corpo, do seu emocional, do seu psicológico, faz esse lago fazer assim, mexer. E quanto mais revolto esse lago tiver, mais longe da essência a pessoa tá, viu? Porque ela fica prestando atenção naquelas ondinhas demais. Então, o melhor é quando tiver ondinha na sua frente, você para, relaxa, tenta abrir a sua presença, tenta estar o máximo presente possível. E aí você vai ver que a água vai acalmando. Aí quando ela estiver calma, continua a sua vida. É só isso. A caridade seria uma forma de você desenvolver o acreditar? É como se fosse uma recompensa que você receberia? Se você acreditar nisso, sim. Que a caridade é uma recompensa. E se você simplesmente só acreditar que vai acontecer? Não precisa de recompensa, né? A recompensa é muita coisa do ego também. Se você faz por amor, você não quer nada em troca. É aquela história de você. Sabe quando tem aquelas briguinhas, às vezes, entre amigos assim, e fala: Ah, mas eu sempre estive do lado de Fulano, eu sempre fiz pra Fulano, eu sempre não sei o que pra Fulano. O dia que eu precisei de Fulano, Fulano não estava presente, estou de mal agora. Sabe como é? Então essas coisinhas não podem acontecer, isso nunca foi amor. O servir, o servir não é nada que volte, o servir vai voltar pela lei da ação e reação, pela lei da afinidade. Né? Você vai estar emitindo e Você com está certeza vai doando, receber. você E está essa doando, ela vai ter um retorno também, de várias formas, né? e esse retorno ele é meio que imediato também, porque essa paz de espírito, esse bem-estar que nos chega, né, quando a gente faz o bem a alguém, eu acho que ele já é tudo, né? Quanto mais assim, esse bem-estar, assim, você está nesse estado, mais rápido acontece. E aí aquela outra pessoa que fica, mas ele, né, eu fiz tanto bem, e que fica reclamando, né, a pessoa fica reclamando, ela vai ter mais reclamação, né, porque ela tá puxando aquilo e não o benefício que ela causou, né, assim, pra outra pessoa, ela não tá vendo, então ela não vai ter aquilo, né, de volta. Diga, Ana. Então quer dizer que ser positivo faz com que a coisa que você sonha, que você quer, se materialize com mais rapidez. Com certeza, porque quando você é positivo, você atrai as coisas que são positivas. Você já notou aquela pessoa que chega às vezes no trabalho assim, fala: Bom dia, gente! Contamina, na verdade. Não é? Naquela coisa gostosa. Também aquela pessoa que chega: Bom dia, passa lá, também contamina, né? Porque fica de outro lado, assim. Então E aí tudo o que a dia gente dela só faz, vai ficando ruim, né, enquanto da outra só vai ficando bom. a não ser que ela se sintonize, né? E aí a presença é importante, porque se a gente sintoniza com alguma coisa boa e está presente nessa coisa boa, pode passar a pessoa com a maior carga negativa do seu lado e você só vai achar engraçado. Nossa, pra que tudo isso? Sabe? Que nem aquela pessoa que buzina no trânsito pra você e você olha e fala: Ué, buzinou por quê? O que está acontecendo? Né? Ao contrário, se estiver num estado ruim, quando a pessoa buzina, você fala: Tá buzinando por quê? Já mete o Né? pé no freio pro cara ter que frear também, logo em cima. São muitos fatores, viu, Laura? Às vezes a gente, por uma brincadeira dessa, por exemplo, né? Que quem já não fez isso, né? Assim, de repente tem um carro atrás que está forçando para você sair logo para ele poder passar. E você, não, ele tá com muita pressa, aqui eu vou ficar mais um pouquinho aqui. E nessa, o cara pode ser um médico que vai salvar uma vida lá na frente, por causa daquele intervalo pode não salvar.
Né? Então quem somos nós para julgar o que está acontecendo Deixa no aí, né? momento? É Deixa verdade. passar, vai embora, meu Tá irmão, com olha. pressa, deseja coisas É, boas, né? Uhum. vai com Deus, olha, tudo de bom. Uma coisa que eu vejo também é porque hoje em dia o nosso mundo, hoje em dia não, isso desde os primórdios da humanidade, Uhum. a pessoa na civilização ela é feita para competir, não para cooperar. Isso. É a mesma coisa, a gente está falando do trânsito. Hoje em dia, as pessoas estão medindo ali por poder aquisitivo, o carro que corre mais, o carro que corre menos, etc e tal. É o instinto primitivo. Desde os primórdios a gente está meio que competindo. É coisa da educação. A criança, ela não nasce competindo, ela nasce compartilhando. Mas se ela é criada num ambiente de competição, ela vai passar a ser competitiva porque ela confia nos pais e ela vê nos pais o que elas querem ser, o exemplo para elas. E aí elas vão começar a se programar dentro do mental de que aquilo é certo. O ambiente competitivo, por exemplo. E aí já vai um papo longo, mas só para ter uma ideia da extensão disso, tá? Se você pega uma criança e fala uma coisa simples para ela, por exemplo, meu filho, não fale com estranhos. O que você está fazendo? Você está pegando uma amplitude da criança e colocando dentro de uma caixinha, Verdade. né? Ou seja, restrinja-se ao mundo que você conhece aqui da sua família, porque só aqui é confiável. Como é que essa criança, depois de adulta, vai crescer para a vida? Ela vai crescer com medo, ela vai crescer insegura, por causa de uma besteira que foi falada, compreende? Ah, é bacana fazer com que a criança tenha uma noção de que, de repente, ela tem que saber se direcionar. Ótimo. Mostre para a criança como se direcionar pelo coração dela, como desenvolver a consciência, né? Mostre para essa criança que, por mais amplo que seja o mundo, né, num determinado período da vida dela, ela vai precisar ficar mais restrita um pouquinho à família dela para aprender, porque a família dela vai saber como direcionar direitinho. Confia na sua família, meu filho. Confia no seu pai, confia na sua mãe. Vai dar tudo certo. Depois você vai crescer e aí você vai fazer do jeito que você quiser. E do jeito que você quiser, quando você fala isso para a criança, é do jeito que ela é. E a criança é pura. Então você deixa as portas abertas para a criança. Como é que você quer desenvolver um amor no mundo se você pega todo o universo da criança e coloca numa caixinha? Não dá. Então, o que a gente está fazendo agora com esses trabalhos espirituais? A gente está abrindo as caixinhas. É isso que acontece. A gente está descobrindo que tem caixinhas fechadas ali, que estão com teia de aranha já. Né? E nesse momento a gente vai abrir essas caixinhas assim com amor, com presença, e vai olhar com compaixão para dentro dela. E vai pegar com carinho aquele modelo matemático que foi criado lá, mental, fazer assim, ó, e agradecer a experiência. Depois a gente desfaz a caixinha. Pode ser simples assim? Assim. Depende do quanto você acredita que será.